Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa aula de número 17. Nesta aula nós vamos fazer exercícios, tá? Nós vamos fazer exercícios sobre circuito paralelo. A gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu aí no curso, tá bom? Até esse momento. Antes de começar a aula, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, Ponto da Elétrica, ativar as notificações. E muito importante, se você gostou do vídeo, dar um like, dar um joinha, ok? Muito bem, então vamos lá. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Dado o circuito abaixo, determine o valor das correntes I1, I2 e I3 e da corrente I total. Tá? O circuito é esse daqui, ó. Tá? A gente fez exercício parecido com esse, mas usando resistores. Agora perceba que a gente tem lâmpadas e nós não temos o valor da resistência dela. O que o exercício te dá? Ele te dá 3 lâmpadas em paralelo, né? E dá o valor da potência de cada uma delas, né? Então, a lâmpada 1 é de 60 watts, a lâmpada 2 é de 100 watts e a lâmpada 3 é de 40 watts, tá ok? E a tensão da fonte é de 127 volts. O que ele quer? Ele quer determinar todas as correntes das cargas, né, da lâmpada e a corrente total. Né? Corrente de cada lâmpada e a corrente total, corrente da fonte. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, aí a gente vai começar a aplicar o que a gente aprendeu, né? Fazer uma análise no circuito. Se tratando de circuito paralelo, a gente já sabe que a tensão da fonte é a mesma, né, que vai ficar nas cargas, ou seja, a tensão da fonte vai ficar sobre a lâmpada L1, sobre a lâmpada L2 e sobre a lâmpada L3. Tá? Como a tensão da fonte vale 127 volts, então cada lâmpada está sob uma tensão de 127 volts. Ou seja, eu tenho então o valor da tensão e tenho o valor da potência. Ok? E aí nós aprendemos, quando nós estudamos potência elétrica, nós conhecemos lá a fórmula, né, de potência, e lá desta fórmula de potência que nós conhecemos, lá a gente consegue tirar uma expressão para calcular a corrente. Tá? Eu vou só voltar um pouquinho aqui nessa parte de potência para ensinar um macete para vocês. Eu ensinei um macete desse aqui na lei de Ohm. E agora a gente vai ver a mesma coisa para quando trabalhar com potência. Tá? Então você pega lá um triângulo, divide ele em 3 partes, né? E coloca lá da forma que está aí, ó, o P em cima, o U à esquerda e o I à direita. O P é potência, o U é tensão, o I é corrente. E aí, do mesmo jeito que a gente aprendeu lá no macete da lei de Ohm, você quer achar a potência, tampa ela. Tampou a potência, ficou tensão, que é o U, multiplicado pela corrente. Ou seja, para você calcular a potência, você vai pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Pronto, você tem uma fórmula aí, tá ok? Agora, se você quiser achar a corrente, que é o que nós vamos fazer no exercício, tampa a corrente, vai ficar o quê? Potência, que é o P, dividido pela tensão, que é o U, tá? Colocando lá a fórmula, corrente é igual a potência dividido pela tensão, pelo U. Pronto. Nós vamos trabalhar bastante com essa fórmula aí. E por fim, se você quiser achar o U, você tampa o U, vai ficar potência dividido pela corrente. Escrevendo a fórmula, potência dividido pela corrente. É só ensinar, a gente já viu, já conhece essas fórmulas, é só um macete para facilitar aí, para você lembrar da fórmula, tá? Muito bem, vamos voltar aqui agora. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a corrente I1. Então, quem que é a corrente 1? É a potência, né, 1, potência da lâmpada 1, dividido pelo valor da tensão 1. Eu tenho o valor da potência, né, vale 60 watts, está lá, ó. Vou substituir. Potência vale 60, tensão vale 127. Fazendo esse cálculo, 0,47 amperes. Esse é o valor da corrente I1, da corrente que passa pela lâmpada 1. Ok? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa para as outras agora, né? Para as outras duas lâmpadas. I2 vai ser P2 dividido por U2. Potência da lâmpada 2 a gente tem, foi dado, vale 100 watts. Vou substituir lá. Tensão é a mesma coisa, né? As cargas estão em paralelo. Está lá. Fazendo o cálculo, né? 100 por 127, 0,78 amperes.
Mesma coisa para calcular a corrente da lâmpada 3, né? Pega a potência da lâmpada 3, divide pela tensão. Potência da lâmpada 3 foi dado, vale 40 watts. Vou substituir, né? Divide pelo valor da tensão, que é 127 volts. E vamos chegar aqui, 3 vale 0,31 amperes. Pronto. Ficou faltando calcular o quê? A corrente total. Circuito paralelo, a gente já aprendeu, para calcular a corrente total, é só eu somar as correntes parciais, as correntes de cada carga. Tá aí, ó. Eu tenho o valor das três correntes, né? É só substituir. Tá lá, ó. Tá? Fazendo essa somatória, nós vamos chegar aqui, o I total vale 1,56 amperes. Pronto, resolvido o exercício. Tá? Calculamos as correntes de cada lâmpada e também a corrente total. Só vou indicar agora lá no circuito, né? O I1, o I2, o I3 e o I total. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? Agora esse exercício aqui, ó, ele é um pouquinho mais difícil, né? Ele está assim, ó, determine no circuito acima o valor de I2, ou seja, da corrente que está passando pelo resistor 2, da tensão U, que é a tensão da fonte, e também do valor do resistor 3, tá? Então percebam que eu tenho alguns dados aí, né, que eu vou ter que usar um pouquinho de conceito aí para poder chegar no que o exercício está pedindo, né? Porque senão eu não consigo. Se eu não, por exemplo, quanto que vale a tensão U? Né? Para eu calcular a tensão da fonte, eu precisaria ter o valor de todos os resistores. Eu não tenho. Mas aí a gente vai usar conceito, né? Qual conceito? Conceito de circuito paralelo. No circuito paralelo, a tensão da fonte é igual à tensão que está sob cada carga, né? No circuito em paralelo, com as cargas em paralelo. Bom, então significa que se eu descobrir a tensão em qualquer um dos três resistores, eu descubro a tensão da fonte, que é uma das coisas que eu quero calcular, das grandezas que eu quero calcular. Ok? Muito bem, para eu calcular a tensão, lei de Ohm, o que eu preciso? Para calcular a tensão, eu preciso da resistência e preciso da corrente. Tá lá, ó, tá? Então, ó, tensão é a resistência multiplicada pela corrente. Eu tenho lá o R1 e tenho o I1. Eu vou calcular a tensão sobre o resistor 1. Ah, mas professor, ele não está pedindo uma tensão sobre o resistor 1. Ele quer a tensão da fonte, sim, mas eles estão em paralelo. Eu achei uma, achei a outra, ok? Substituindo. Ó, resistência vale 20, a corrente vale 4. Então a tensão sobre o resistor 1 é de 80 volts, que é igual à tensão da fonte. Então já calculei aí né, uma das grandezas que o exercício estava pedindo, tá? Que era o valor da tensão U. Para calcular o I2, lei de Ohm também. Corrente é a tensão dividido pela resistência. Agora eu tenho a tensão sobre a resistência 2, né? Que é a mesma do 1, igual à tensão U1. Então tá lá, ó, eu já tenho a tensão, né? Então tenho a resistência, tenho a tensão, eu calculo a corrente. Ó. I2 vai ser igual a tensão dividido, tensão 2, né? Sobre a carga 2 dividido pelo valor da resistência do resistor 2. Só substituir. 80, né, volts dividido pelo resistor, que vale 10. Ficou fácil, né? Corrente 2 é igual a 8 amperes. Pronto, tá aí. Tranquilo, pessoal? E agora, para calcular o valor do resistor 3, eu tenho o valor da corrente que está passando por ele, que é 16 amperes, e tenho a tensão também, que é a mesma, o 1, né? Tensão, o 3 é igual ao 1. Eu vou usar aqui a fórmula resistência, né? Para eu calcular o valor da resistência, eu pego a tensão e divido pela corrente. Pronto, tá aí. Tensão 3 é a mesma de 80, né? Corrente 3 foi dada, vale 16. Por fim, o resistor 3 vai ter o valor de 5 ohms. Tá aí. Bastante conceito, né, pessoal? Você vê que os cálculos são simples.
exige mais a parte de conceito de circuito, que é muito importante, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bom, pessoal, vamos agora resolver o último exercício aqui. Em uma residência na qual a tensão de alimentação é 127 volts, há um disjuntor geral de 25 amperes. Nesta residência, são utilizados eventualmente diversos eletrodomésticos, nos quais estão especificados as respectivas potências conforme abaixo. Chuveiro vale 2.400 watts, o liquidificador 240 watts, lâmpadas de 60 watts cada uma, televisor 120 watts e a torradeira 840 watts. Tá? Então, uma residência, tensão 127 volts, e ele está considerando essas cargas aí. Aí, o que ele está levando em conta aqui? Ó? Qual que é a pergunta aqui? Ó? Em que condições o disjuntor desarmará? Condição 1, quando forem ligadas simultaneamente chuveiro, televisor e liquidificador. Condição 2, quando forem ligados simultaneamente chuveiro e torradeira. Condição 3, quando forem ligados simultaneamente torradeira, televisor e 5 lâmpadas. Condição 4, quando forem ligadas simultaneamente 12 lâmpadas, o televisor e o chuveiro. Aí ele quer saber quando que o disjuntor vai desarmar, né? Então o disjuntor desarmará nos itens 2 e 4, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 ou 1 e 4. Então é isso. Tá? Eu coloquei aqui o circuitinho, eu montei o circuitinho com as cargas, né? Chuveiro, liquidificador, TV, torradeira e lâmpada, com as respectivas potências. Coloquei lá um disjuntor de 25 amperes. Como é que a gente vai fazer esse exercício? É simples. A gente vai analisar cada condição, né, com as cargas que ele está considerando e vamos verificar qual é a corrente de cada condição. Nós vamos somar as correntes de cada condição, né? E aí a gente vai ver se essa corrente vai passar de 25. O disjuntor só vai desarmar quando a corrente passar de 25 amperes, ok? Então, para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Calcular a corrente de cada carga, de cada equipamento, tá? Então, eu vou calcular primeiro aqui a corrente do chuveiro, eu vou chamar de I1, tá? Vai ser a potência 1, que seria a potência do chuveiro, dividido pela tensão. A tensão vai ser 127, as cargas estão em paralelo, né? Substituindo, ó, tá? A corrente do chuveiro vai ser de 18,89 amperes. Vou fazer a mesma coisa com todas as cargas, tá? Vou indicar lá, né, no chuveiro, a corrente 1. A corrente do liquidificador vai ser a corrente 2. Vou pegar a potência, né, dividir pela tensão. Tá lá. Potência do liquidificador 240, dividido pela tensão, que é 127. O valor da corrente do liquidificador, 1,88 amperes. Vou indicar ela lá. Calcular da TV. Tá aí, ó. Pega a potência da TV, divide pela tensão, né? Potência da TV 120 watts, tensão 127, né? As cargas estão em paralelo, a tensão é a mesma. Corrente I3, que seria a corrente da TV, 0,94 amperes. Vou indicar lá, ó. Corrente da torradeira vai ser a I4. Pega a potência da torradeira, divide pela tensão que está aplicado nela. Potência da torradeira é 840, dividido por 127. 6,61 é a corrente da torradeira. E por fim, vou indicar, né? E por fim, a corrente I5, que é a corrente da lâmpada, de uma lâmpada, né? Substituindo 60 watts por 127. Valor 0,47 amperes ou 470 miliamperes. Está aí, vou indicar lá, né? Pronto. Agora é só eu fazer o quê? Pegar cada condição que ele está colocando e somar as correntes. Ó. Então, por exemplo, a condição 1 é chuveiro, televisor e liquidificador. O que eu vou fazer? Eu vou somar a corrente desses três equipamentos. Fazendo essa soma, eu vou chegar em 21,71. Não é suficiente para abrir o disjuntor. Tá? Ele não vai desarmar. Então, na condição 1, o disjuntor não desarma. Essa é a condição 1. Vamos ver na condição 2. Eu vou pegar as correntes do chuveiro e da torradeira. Somando as correntes do chuveiro e da torradeira, eu vou chegar em 25,5. É maior que 25. Então, na condição 2, o disjuntor vai desarmar.
tá? Condição 3, torradeira, televisor e 5 lâmpadas. Aí eu vou pegar a corrente da lâmpada, né? Vou multiplicar por 5, fiz lá 5 vezes 5, né? 5 vezes 0,47. Fazendo todos esses cálculos aí, eu vou chegar em 9,9. Não é suficiente para desarmar o disjuntor, a condição 3. E a última condição, que é a condição 4, 12 lâmpadas, televisor, chuveiro. Fazendo esses cálculos aí, né? Multipliquei a corrente da lâmpada por 12, né? De uma lâmpada por 12, nós chegamos no final em 25,47 amperes. Bom, aí essa condição 4 também vai fazer com que o disjuntor desarme. Ok? Então, condição 2 e condição 4, né? Vai fazer com que o disjuntor desarme. Vou voltar aqui, ó, tá lá, o disjuntor desarmará em qual item? No item 2 e no item 4, tá? Quando for ligado a chuveiro e torradeira, ou então quando for ligado torradeira, televisor e 5 lâmpadas. Desculpe, o 4 seria 12 lâmpadas, televisor e chuveiro, né? Então, item 4 e item 2, 2 e 4, ok? O item 3 não. Pessoal, se ficou alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários, tá? Era isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.